Bem, o programa O Verbo que se fez carne hoje chamou o seminarista Marcelo. Ouve um pouquinho aí da mensagem que ele tem para falar para vocês. Hoje ele vai falar sobre missão e vocação. Vamos acompanhar com atenção. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui no programa O Verbo se fez carne. Para você que não me conhece, sou o seminarista Marcelo, natural de Santo Aleixo, lá na Baixada de Magé, e estou no seminário há 4 anos. Entrei no seminário há 4 anos atrás para discernir a vontade de Deus para a minha vida. Durante todo esse período de 4 anos, já passei por várias paróquias. Comecei meu estágio pastoral em Areal, em Petrópolis. Depois eu fui para São Sebastião do Indaiá, também em Petrópolis. E nesse ano de 2017, Deus me deu a graça de estar aqui na paróquia de Santo Antônio do Alto de Paquequer, trabalhando com o Padre Jorge e com o Padre Gabriel. Tenho 21 anos, não é? E estou aí fazendo a vontade de Deus. Hoje eu gostaria de falar para você um pouco sobre missão e vocação. Foi isso que nos pediu o programa para ser falado neste momento. Gostaria de usar um trecho da profecia de Amós, que vai dizer o seguinte, no seu versículo 15: O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, o meu povo. Nesse pequeno trecho, nós vemos a vocação, o chamado que Deus faz ao profeta Amós. Um homem que era como qualquer um de nós. Não tinha em sua família ninguém com a vocação de profeta. Ele mesmo não tinha essa pretensão de ser profeta, de ser alguém que falasse em nome de Deus. Mas enquanto ele cuidava do seu rebanho, enquanto ele fazia a sua parte, fazia o seu trabalho cotidiano, o Senhor lhe chamou. O Senhor lhe escolheu. E a partir daquele momento da escolha, ele, assustado, é claro, não sabia o que o Senhor esperaria dele, se coloca inteiramente à disposição de Deus. E Deus diz com muita propriedade para aquele homem: vai profetizar para Israel, o meu povo. Meu querido irmão e minha querida irmã, o que aconteceu com Amós é o mesmo que acontece com todos os patriarcas da Bíblia, não é? Se nós pegarmos do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver que em todos os momentos Deus quer chamar o homem, Deus quer se comunicar com o homem. E a partir do momento em que Deus se encontra com este homem, ele lhe confia uma missão que é maior do que tudo aquilo que nós podemos imaginar, que tudo aquilo que nós possamos medir com a nossa inteligência tão frágil e tão pequena. No caso de Abraão, foi ser chamado a ser pai de uma grande multidão. No caso de Moisés, foi libertar o seu povo da escravidão. No caso de Amós, foi lutar pela liberdade do seu povo, lutar pela dignidade do seu povo. Assim, cada um de nós é chamado por Deus a uma vocação. Uma vocação que, pelo próprio termo em latim, vocare, vai significar chamado, vai significar escolha de Deus. Deus que chama o homem para exercer uma determinada missão, para exercer uma determinada função à frente do seu povo. No caso daqueles que ele escolhe para apacentar, ele chama para governar, para ensinar, para guiar o seu povo. No caso daqueles que ele conta com a oração, chama para se colocar diante da sua presença, para interceder pelo seu povo. No caso daqueles que ele chama para continuar a missão da vida, chama a se unirem no amor, no matrimônio. Mas todos, cada um de nós, possuímos uma vocação especialíssima de Deus, confiada por Deus para a nossa felicidade, para a nossa alegria. Deus não chama ninguém para a tristeza, Deus não chama ninguém para a infelicidade, pelo contrário, Deus quer nos fazer perfeitamente felizes, realizados. Deus quer que a alegria dele reine em nosso coração e que essa alegria transborde da nossa vida para a vida de todos os homens e de todas as mulheres. É por isso que Deus nunca perde tempo conosco. Pelo contrário, Ele investe em cada um de nós. Nós não podemos nos desvalorizar.
achar que nós não somos capazes de exercer alguma função, achar que nós não somos capazes de profetizar, que nós não somos capazes de levar a palavra de Deus. Não, pelo contrário, nós temos que a cada dia confiar na graça de Deus, confiar no chamado que Ele nos fez. São Paulo, na carta aos Efésios, no versículo 5, vai dizer: em Cristo, Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Ora, essa é a função da vocação na nossa vida. Primeiro é compreender: não fui eu que me escolhi, não fui eu que me coloquei simplesmente à disposição de Deus, mas foi Ele que me escolheu. Foi Ele que retirou da onde eu estava, lá da minha casa em Santo Aleixo, não é? Foi Ele que retirou Amós lá do rebanho onde ele tangia o gado, que retirou Abraão da terra de Sicar e levou a todos esses, a cada um de nós, para um outro lugar, para uma outra missão, e nos plantou naquela terra para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos ser santos, irrepreensíveis diante dele, para que nós possamos fazer o seu nome conhecido, amado e querido em todas as nações. Mas, se Deus nos escolhe, Ele também espera algo de cada um de nós. Afinal de contas, Deus não escolhe ninguém para ficar num canto, parado, sozinho, ou num quarto trancado, mas Deus nos escolhe para nos enviar. Deus nos escolheu, já sabemos qual é a nossa vocação, já sabemos aquilo que Ele quer de nós. Agora o Senhor nos envia. O Senhor nos envia para vivermos essa nossa vocação. É muito bonito quando nós vemos, o exemplo de tantos santos que foram chamados por Deus e deixaram tudo para segui-lo. Um dos maiores exemplos é o de São Francisco de Assis, não é? Que você certamente conhece. Um homem que deixou as suas riquezas, deixou os seus sonhos, deixou as suas pretensões para seguir a nosso Senhor, a seguir inteiramente, sem olhar para trás, sem ficar preso ao que passou, mas seguir decididamente. Mas eu gostaria de apresentar para você um outro exemplo. Sou muito devoto de um santo chamado Damião de Molokai, um jovem padre que foi ordenado em sua diocese, se não me engano, lá na Europa, e depois da sua ordenação foi mandado para uma paróquia. E naquela paróquia ele começou a fazer um trabalho muito bom, movimentando a paróquia, trazendo jovens para a igreja, fazendo com que aquela paróquia fosse viva e pregasse o evangelho. Um dia, o bispo de São Damião chegou para o clero todo reunido numa grande sala e deu uma notícia bombástica: eu preciso de alguém que deixe a sua paróquia, que deixe o seu trabalho pastoral e seja mandado para o Havaí. Talvez a gente possa pensar, nossa, que beleza, vai ser mandado para o Havaí, não é? Mas ele foi mandado para a pior ilha do Havaí, a ilha de Molokai, lugar onde eram tratados os leprosos, ou melhor, lugar onde eram enviados os leprosos para morrer. Porque, afinal de contas, há um tempo atrás, no século XIX, não se tinha os avanços que nós temos hoje, não é que se tem hoje. Então, aqueles homens e mulheres eram mandados para lá para esperar a morte. Pois bem, no meio daquela grande assembleia reunida de sacerdotes, diante da pergunta do bispo, eis que um jovem padre muito novo ergue o seu braço e diz: eu quero. O bispo se espanta por causa da pouca idade de Damião, mas diante da disposição dele, não teme em enviá-lo para Molokai. E aquele homem, então, é enviado para aquela ilha, chega em Molokai e se depara com uma grande destruição moral. Homens e mulheres que esperavam a morte, e porque esperavam a morte já não viviam sob o jugo de leis, já não obedeciam os bons costumes, já não acreditavam, já não criam mais em Deus, afinal de contas foram enviados para lá para morrer. E Damião, pisando naquela ilha, se decide por amar aqueles leprosos.
E dia e noite da sua vida naquela ilha, aquele homem se dedica a construir a igreja, a construir o cemitério, a colocar Deus no coração daqueles homens e mulheres e em ensinar-lhes o caminho do céu. Se não era possível a cura corporal, a cura espiritual Damião levava para aqueles leprosos. E em pouco tempo, São Damião foi ganhando aquele povo. São Damião foi convertendo aquela ilha, até que um dia, já leproso, já na beira da morte, 50% daquela ilha já era católica, já amava a Deus e já morria dentro de todas as normas da igreja, confessado em comunhão com Deus, depois de receber a Eucaristia, e ganhavam o céu. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, a missão que Deus nos dá é muito parecida com a de São Damião. Talvez não seja em Molokai, não é? Talvez não seja lá na Itália, como São Francisco, talvez não seja em outro país. Mas a missão que Deus hoje nos confia é no nosso lar, é na nossa casa, é na nossa cidade, não é? Quantas pessoas hoje precisam de homens e mulheres que foram chamados por Deus, que foram amados por Deus? Quantas pessoas hoje no nosso mundo têm sede, têm fome de Deus, não é? Como os pobres de São Francisco. Quantos homens e mulheres vivem na lepra do pecado, vivem na lepra da desgraça moral, da imoralidade. Portanto, nós que fomos chamados por Deus, somos enviados por Ele para mudar essas situações, para proclamar aquilo que Jesus disse quando entrou naquela sinagoga, como relata o Evangelho de São Lucas: o Espírito de Deus está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me enviou para proclamar a boa nova. E isso é maravilhoso, e isso é grandioso, porque o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, o Senhor conta conosco para levar o seu nome a todos os povos, a todos aqueles que mais precisam dele, que mais precisam de conversão, que mais precisam de vida. Essa é a nossa missão, essa é a nossa vocação: dar vida àqueles que não têm vida. Como o próprio Cristo disse: maior amor tem aquele que dá a vida pelos seus amigos. Eu sou vosso amigo. Mas, diante de todo esse cenário, né, de vocação, de missão, do exemplo dos santos, nós muitas vezes nos deparamos com as nossas falhas, não é? Nós várias vezes nos deparamos com os nossos limites, e nós teremos esses limites para sempre, não é? Infelizmente, a gente não pode retirar as nossas falhas, não podemos retirar os nossos limites, as nossas dificuldades. O que nós podemos é tratar, o que nós podemos é amenizar, não é? O que nós podemos é buscar uma melhora, mas sempre vamos trazer os espinhos na nossa carne. Porém, diante de tudo isso, nós somos chamados a contar com a graça de Deus. Não é fácil ouvir a voz de Deus, não é fácil fazer a vontade de Deus. Mais difícil ainda é deixar ser enviado por Deus, é deixar que Deus fale em nós, que Deus use de cada um de nós. Porém, nós somos convidados a olhar para o Senhor Jesus Cristo, a olhar para Deus e a pedir que Ele nos dê a sua graça, que Ele nos dê a sua força, que Ele nos capacite, porque afinal de contas é quando somos fracos que a força de Deus se manifesta em cada um de nós. E não tenhamos medo de deixar que Deus nos use inteiramente, nos colocando inteiramente em suas mãos, para cumprir, para fazer a sua vontade, para levá-lo. Ele conta conosco. E aí, diante de tudo isso, nós somos convidados a pensar: qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta perante a grandiosidade do chamado que Deus faz para cada um de nós? Muitos já responderam, não é? Muitos já cumpriram a vontade de Deus. Nós vemos o exemplo dos santos. Muitos ainda estão para cumprir. Somos nós, igreja que milita, igreja que batalha, igreja que luta para ser santa, para levar o Evangelho. Mas muitos são aqueles também que desistem no meio do caminho. Muitos são aqueles que não querem ouvir a voz de Deus. Por esses, nós devemos rezar. Por nós devemos abrir o coração, pedir que a graça de Deus entre, pedir que o Espírito Santo reine em nossos corações e nos capacite. Por aqueles que já fazem a vontade de Deus, perseverança, coragem, força,
Reze por aqueles que já abraçaram o chamado de Deus. E por aqueles que negam esse chamado, peçamos a conversão do coração. Peçamos que o Senhor possa tocar a cada um desses homens e mulheres que negam o seu chamado e façam em sua vida uma verdadeira conversão para Deus. Conversão para viver perfeitamente a alegria de ser discípulo vocacionado, missionário de Cristo. Pois, afinal de contas, quem é o vocacionado, quem é o missionário, senão o próprio Jesus Cristo, que continua a passar pelo mundo fazendo bem, a passar pelo mundo pregando o Evangelho. Tenhamos coragem, tenhamos um coração firme, desejoso de fazer a vontade de Deus, de cumprir aquilo que Ele tem para cada um de nós. E lembremos sempre, a decisão de fazer a vontade de Deus é unicamente nossa, é unicamente sua. Que Deus te abençoe e possa conceder a cada dia mais uma firmeza no sentido da sua vocação e te fazer discípulo e missionário. Reze por mim e eu estarei sempre rezando por você, meu irmão. Bem, meu irmão, minha irmã, você ouviu? Você que está desanimado, você que está frustrado, não foi à toa que o Senhor te pôs no mundo, pois Ele tem uma missão, se não uma missão, uma vocação para você. Mas, como o Marcelo falou, é você que tem que tomar a decisão, porque você foi o escolhido. Não sei se é para ser um bom chefe de família, um bom empresário, um bom governante, mas a missão já está com você. Basta você parar e refletir. Busca um pouco mais a Deus, que Ele vai lhe orientar na sua missão e na sua vocação. Porque ninguém é colocado neste mundo à toa. Todos nós temos uma missão e uma vocação. Espero que com esse programa você possa se sentir tocado. E aí sim, ver a sua vocação. Caso você não consiga, procura um padre. Vai bater um papo com ele, conversar. De repente, ele vai te dar o discernimento que você está precisando. Não sei como está a sua família, eu não sei como está a sua vida. Mas, irmão, pode ter certeza. Quando você põe Jesus na sua frente, a sua vida muda. E aí sim, você vai descobrir a sua missão e a sua vocação. Fica com Deus e até a próxima.